Em Gênesis capítulo 3, versículo 17, e desde já agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço também a minha pastora, pois ela confiou de já trazendo a palavra do Senhor. Peço aos irmãos que vão estar abrindo e que forem chorando, peço que vocês se colocam de pé. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Aleluia, glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém? Vamos estar lendo. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui é uma história que nós já sabemos, já conhecemos, que vai falar sobre a criação. No capítulo 1 vai falar que Deus ele vai criar os céus e a terra. E vai dizer que a terra ela era vazia e ela era sem forma. E vai dizer que o Espírito se movia sobre a face das águas. Mas vai dizer nos versículos adiante, vai falar que Deus ele vai criar as coisas, ele vai separar a trevas, o dia e a noite. Vai dizer que ele vai separar, ele vai estar criando as coisas. E assim que Deus ele termina de criar as coisas, vai falar também que ele vai criar o homem. E este homem é Adão. E nós sabemos que vai falar que Adão, ele recebe ali um mandamento. Vai dizer que Deus ordena ele para que ele não viesse comer daquele fruto, daquela árvore ali. Mas eu e você já conhecemos. Nós vamos ver que nos versículos adiante que ele não come logo, mas vai dizer que Deus faz ele entrar em profundo sono. E vai falar que Deus vê que Adão está ali sozinho e Deus vai fazer uma disjuntora para Adão. E quando Deus vai fazer ele dormir um sono profundo, vai falar que ele faz a disjuntora, uma mulher para Adão. E vai dizer que aquela mulher ali vai estar, vamos dizer, certamente ela estava rodeando aquela árvore, aquele fruto ali. E vai dizer que a serpente engana ela. E vai dizer que ela come do fruto. E assim que ela come do fruto, vai dizer que ela vai e oferece a Adão. E assim mesmo, ela comendo do fruto, Adão também come do fruto. E o versículo que nós lemos aqui vai dizer assim que maldita é a terra por causa de ti. Então aqui nós entendemos já sobre a história de Adão e de Eva. Nós entendemos que por causa do erro de Adão, por causa do erro de Eva, por causa de uma teimosia dele, por causa da desobediência, por causa dele deixar o pecado ali entrar, vai dizer que ele faz toda a humanidade pagar. Vai dizer que ele condena toda a humanidade. E nós vemos aqui adiante que vai dizer que Deus vai expulsar eles do jardim. E quando Deus expulsa eles do jardim, vai dizer que Deus coloca querubins com espadas flamejantes para poder guardar ali o jardim. Então entendemos que eles saem do jardim do Éden, eles perdem o paraíso e vai dizer que ele arrasta toda a humanidade e condena toda a humanidade ao inferno. E nós já sabemos que o tema desta noite é a unção que quebra o jugo. Nós sabemos que Adão ele nos arrastou para pecado, ele nos arrastou para o inferno, mas entendemos também que ele colocou um jugo sobre as nossas costas. E nós entendemos que jugo, antigamente, o jugo fisicamente vai dizer que o jugo ele era colocado nas costas de dois bois juntos. E vai dizer que aquele jugo ali, o boi não conseguia nem olhar para a esquerda, e nem para a direita, e nem para cima, nem para trás. O boi ele só conseguia ali ficar na direção em que o Senhor dele ordenava. Ou seja, aquele boi andava da forma que o Senhor dele mandava, o Senhor dele ordenava. Ele não tinha o querer, ele não tinha uma opção. E nós já entendemos que Adão, ele nos arrastou para isso aí. Ele colocou sobre as nossas costas, ele colocou sobre as costas da humanidade, sobre o pescoço da humanidade, um jugo a qual é o pecado, um jugo a qual nos manchou, um jugo a qual nos arrastou para cair dentro do pecado. Mas só que eu e você entendemos que o jugo, ele poderia até nos arrastar para o inferno, mas nós entendemos que a unção é o poder de Deus, a unção ela nos arrancou de lá. Se eu e você vamos entender, em Isaías, eu peço que os irmãos venham estar abrindo, em Isaías capítulo 6, versículo 14. O 6, 14. Isaías
capítulo 7, perdão, 7:14, vai falar assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse será o seu nome, Emanuel. Aqui entendemos que assim como Adão, ele nos condenou, ele colocou um jugo sobre as nossas costas, vai dizer que Deus, ele por amado cada um de nós, de uma tal forma, de uma tal maneira, vai dizer que ele vai enviar Jesus Cristo para nos salvar. Como aqui nós vemos, que vai dizer que aqui é um sinal, que vai de uma virgem vai sair um filho, um homem, e vai dizer que ele vai se chamar Emanuel. E também em Isaías 9, versículo 4, vai falar assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria aos ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. E o 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então aqui nós já compreendemos que assim como Adão, ele nos arrastou, nos colocou um jugo e nos arrastou para uma condenação no inferno, vai dizer aqui que Deus, como nós vemos em João 3,16, vai dizer que Deus, ele ama cada um de nós de uma tal forma, de uma tal maneira, que ele vai levantar Jesus Cristo, vai enviar Jesus Cristo para poder vir e quebrar este jugo, para poder vir e poder estraçalhar este jugo que Adão colocou sobre a nossa vida. Então aqui nós aprendemos sobre que é o jugo que nós carregávamos, o jugo em que era uma condenação para cada um de nós. Jesus, ele veio para quebrar, Jesus, ele veio para estraçalhar, ele veio para amassar este jugo. Nós vimos que Adão, ele errou, Adão, ele pecou e condenou todo mundo, mas só que Jesus se levantou para poder nos dizer que ele não nos condenou, mas ele se levantou para dizer que ele quebrou este jugo, ele se levantou para poder estraçalhar com este jugo. E nós entendemos que quem era, vamos dizer, esses bois arrastados com jugo no pescoço, jugo nas costas, éramos nós. Outrora era Satanás que estava querendo nos arrastar, outrora era Satanás nos guiando para o caminho do inferno, outrora era Satanás nos fazendo de refém, nos fazendo de escravo, mas Jesus, ele se levantou para poder quebrar o jugo que estava sobre nós, ele se levantou para quebrar as correntes que estavam nos acorrentando. Nós aprendemos aqui que essa unção aqui que nós lemos aqui foi a unção do amor, porque lá em João 3,16 vai falar que foi de um amor de tal maneira que ele nos amou. Peço que os irmãos glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então nós vemos que foi a unção do amor que nos resgatou. Foi a unção do amor que quebrou o jugo que estava sobre a nossa vida. Nós estávamos andando como aqueles boi ali. Não conseguimos olhar nem para o lado. Nós não conseguimos olhar nem para o outro. Nós não conseguimos olhar para o céu. Nós antes não conseguimos olhar para lugar nenhum, porque Satanás nos aprisionava. Satanás, ele colocava jugo, era corrente, mas Jesus, ele veio para poder quebrar e espedaçar todo o jugo da nossa vida. Nós entendemos aqui que o jugo fisicamente foi
Deus, aleluia. Que fala assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. Então todo este jugo que nós estávamos, todo este jugo que estava sobre as nossas costas, era o jugo do pecado, era o jugo, éramos condenados, era um jugo que nós pecávamos, fazíamos coisas de errada, estava entristecendo a Deus. Então todo o jugo sobre as nossas costas era o jugo do pecado. Mas neste versículo aqui, ele é claro em dizer que Jesus ele veio para nos salvar e tirar todos os pecados. Então o jugo do pecado ele não permanece na minha e na tua vida, porque Jesus ele não veio para dizer que tem que deixar o jugo e depois tirar, não. Ele veio para quebrar, ele veio para pisar em todo o jugo, ele veio para tirar a corrente. Nós entendemos isso aqui, que ainda que o primeiro Adão ele errou, ele fez o que não era para fazer, ele deixou ser enganado, tropeçou, mas nós entendemos que o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele veio para quebrar o pecado que o primeiro Adão cometeu, ele veio para poder quebrar o jugo que o primeiro Adão colocou sobre as nossas costas. Então aqui nós sabemos que não há jugo que permaneça de pé, não há corrente que permaneça de pé, porque nós sabemos que a verdadeira unção é Jesus, a verdadeira unção é o poder de Deus. Então nós já compreendemos que o jugo da nossa vida não vai permanecer de pé, porque Jesus ele foi levantado para quebrar todo o jugo, ele foi levantado para estraçalhar toda a estimula do inimigo. Então aqui nós entendemos que Satanás até tentou, Satanás até ele fez um homem cair, ele fez outro cair, ele fez jugo ser colocado na nossa vida, mas Jesus foi levantado com o propósito de pisar neste jugo, com o propósito de estraçalhar. E nós sabemos que ele se levantou, que Jesus se levantou para quebrar todo o jugo. Então quando Jesus ele tira o jugo da nossa vida, nós agora não temos mais que procurar jugos novamente, porque se o jugo ele simboliza o pecado, logo nós compreendemos que se ele veio para limpar cada um de nós do pecado, temos que largar o pecado lá. Então eu e você compreendemos aqui que ele não veio para fazer eu e você continuar, ele não veio para abolir aquilo que tinha que sair, não. Vai dizer que ele veio para quebrar a sobra do inimigo, ele veio para quebrar tudo aquilo que aprisionava o povo dele, porque eu e você sabemos que nós já éramos povo exclusivo de Deus, nós já éramos povo de Deus, mas nós sabemos que Satanás ele quis tomar novamente o povo de Deus, tomar para ele quis pegar o povo que era de Deus para ele, assim como nós sabemos que ele conseguiu arrastar muitos para ir para o inferno. Mas quando ele tentou tomar toda a humanidade de novo para poder ir para o inferno, vai dizer que Deus ele não deixa, vai dizer que Deus envia o filho dele para poder dizer: não, esses daí você não vai tocar, porque esses aí não tem somente o nome escrito no livro da vida, não, esse é povo exclusivo meu. Então aqui nós sabemos que aquele que é povo exclusivo de Deus, eles não andam mais com jugo, porque Jesus ele veio para poder quebrar todo este jugo, todo este peso. Nós sabemos o quanto Jesus veio e padeceu por nós. Nós sabemos o quanto ele veio e teve que sofrer por nós. Ele não veio somente dizendo que ele é o leão da tribo de Judá e acabou com tudo de nós, não. Ele veio, ele padeceu, ele apanhou. Aquela porrada não era dele, era nossa. Aquela cruz não era para ele, mas só que nós vimos que ele carregou, ele sofreu, ele apanhou para poder quebrar o jugo da nossa vida. Ele sofreu para poder tirar o jugo da nossa vida. Ele veio, sofreu, padeceu, foi chamado de vários nomes, chamado de demônio, para poder tirar todo o peso e toda a corrente que estava segurando cada um de nós. E nós vimos que a pastora sempre fala aqui que quando Jesus ele passava nas ruas, vai dizer que conseguia ver os pulmões dele batendo, vai dizer que conseguia ver de tanta porrada, de tanta a ferida tão exposta qual estava.
Jesus foi até o inferno para nos tirar de ser cativo. Jesus foi até o inferno para poder nos mostrar que nós não somos mais escravos, nós não somos mais escravos do inimigo, nós não somos mais dele. Então ele veio para nos dizer que tudo aquilo que nos deixava com o inimigo, tudo aquilo que nos aprisionava com o inimigo, ele arrancou, ele tirou, ele fez ser estraçalhado. Aleluia. Então queremos entender que aquele jugo que nos aprisionava lá fora já foi quebrado. Então se eu e você pensar que ainda está preso, pensar que não consegue mais olhar para o céu, pensar que não consegue mais fazer, pensar que não consegue mais andar, olhar a direção que Deus manda, estamos errados, porque Deus tirou todo o jugo que nos deixava preso. Deus, ele arrancou todo o jugo que nos deixava na mão do inimigo. Então eu e você temos que entender isso aqui, que ele nos amou de tal forma que ele enviou Jesus para poder arrancar o jugo da nossa vida. Ele enviou Jesus como homem para poder sofrer, para poder padecer, para poder arrancar todo o jugo sobre as nossas costas, todo o jugo sobre a nossa vida. Porque vai dizer, como nós sabemos da história do povo que estava preso na mão de Faraó, vai dizer que não eram poucos anos, não. Vai dizer que eram muitos e muitos anos que ele estava na mão de Faraó. Eram 400 anos que ele estava preso na mão do inimigo. Mas se eu e você for simbolizar aqui, se Jesus ele não viesse para cada um de nós, se ele não viesse para quebrar esta obra do inimigo, se ele não viesse para quebrar o jugo, nós estaríamos anos e anos presos na mão de Satanás. Mas só que assim como Deus levantou Moisés para poder dizer, vai libertar o povo de Faraó, vai libertar o povo da mão de Faraó, Deus ele enviou Jesus, o próprio filho dele, para dizer, vai libertar o meu povo da mão do inimigo, vai libertar o meu povo que está acorrentado na mão de Satanás, vai libertar o meu povo que está sofrendo, vai libertar o meu povo que não consegue olhar para cima, vai libertar o meu povo, vai tirar todo este jugo, toda essa corrente do meu povo. Então aqui nós sabemos que nós não temos mais jugos que nos aprisiona, que nos impede. Não há jugo mais, porque Deus ele sofreu para poder tirar todo o jugo. Jesus ele sofreu para poder nos deixar livre. Porque se eu e você compreendemos que todo o jugo foi quebrado, nós sabemos que agora somos livres. Porque outrora nós estávamos acorrentados, mas hoje nós somos livres, porque toda a corrente foi despedaçada, porque toda a cadeia foi despedaçada. Nós compreendemos isso aqui, porque se eu e você for entender, o jugo era algo que maltratava, o jugo era algo que pesava, o jugo era algo que aquele povo ali, animais ali não aguentava. Se tirasse, certamente eles sairiam correndo logo. Imaginem uma pessoa, imagina um jugo sobre o pescoço de uma pessoa que não consegue fazer mais nada, uma pessoa que não consegue nem sequer dar um passo, a não ser se o Senhor dele arraste. E nós estávamos assim, nós estávamos acorrentados e Satanás nos arrastando. Nós estávamos assim com corrente e Satanás dizendo que nós éramos fantoche dele. Mas só que Jesus ele se levantou para poder nos tirar da mão do inimigo. Ele quebrou toda a cadeia que estava nos segurando com Satanás. E ele nos mostrou que ele é o verdadeiro poder, que ele é a verdadeira unção. Ele vai nos mostrar que ele quebra e despedaça todo o jugo de Satanás. Eu creio. Então você vai saber que quando Satanás lança jugo sobre a nossa vida, espiritualmente, nós entendemos que Jesus ele é fiel para despedaçar, ele é fiel para quebrar todos estes jugos, ele é fiel para quebrar as obras e artimanhas do inimigo. Nós vemos falar que antes mesmo de Jesus nascer, vai acontecer, vamos se dizer, abalar tudo. Por quê? Porque Satanás sabia que quem iria nascer ia despedaçar o jugo. Satanás sabia que aquele que iria nascer não iria deixar ele de pé. Satanás sabia que quando o Messias, quando Jesus Cristo nascesse, ele sabia que para ele estava tudo perdido. É por isso que eles começam a querer matar os meninos. É por isso que ele começa aquela correria toda. Sabe por quê? É porque quando ele anuncia, quando ele sabe que vai vir um que vai ter que pisar nele, quando ele sabe que vai vir um para poder soltar o povo de Deus, quando ele sabe que vai vir um que vai quebrar toda a corrente, ele sente medo. Aleluia. Então nós sabemos que Jesus Cristo, ele nasceu, ele foi gerado e ele nasceu com o propósito de quebrar todo o jugo e nos deixar livre, e nos deixar libertos das mãos do inimigo. Ele quebrou toda a corrente para hoje eu e você estar aqui. Ele tirou o jugo
ali sofrendo e reclamando, ou então dizendo, vou pedir ao meu pai para mandar anjo para guerrear, que não. Ele estava padecendo, ele estava sofrendo e ele estava calado. Mas só que você entende que por atitude, todo o jugo do inimigo foi quebrado na nossa vida. Por atitude. Então eu e você vamos entender que o primeiro Adão nos arrastou, nos colocou este jugo. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos dizer que este jugo foi quebrado e ele nos deixou livre novamente. Ele nos deixou com a oportunidade de ir para o céu novamente. E ele nos mostra aqui que antes dele vir, as profecias já estavam aqui em Isaías. Vai dizer que Isaías profetiza que vai vir a qual vai quebrar o jugo. Vai vir a qual vai ter que nascer. E vai dizer que o nome dele é maravilhoso. Vai dizer que ele é príncipe da paz. Vai dizer que ele é Deus forte. Então aqui sabemos que não foi qualquer um que se levantou para quebrar o jugo. Não foi qualquer um que se levantou para poder nos fazer livre. Jesus Cristo, ele nos mostrou que ele sofreu para poder hoje eu e você estarmos aqui. Ele sofreu para poder dizer, o jugo foi quebrado. Porque quando a pastora falou sobre o véu do templo, vai dizer que aquele véu ali era pesado. Vai dizer que era impossível uma pessoa, vamos dizer, conseguir rasgar, arrancar. Mas quando aquele véu do templo ali foi rasgado, foi todo o jugo sendo quebrado e caindo por terra. Então aqui nós sabemos que quando Jesus ele morreu e padeceu por nós, o nosso jugo já era. Todo o peso que Satanás queria que eu e você vivesse, já era. Porque a palavra de Deus vai falar que o jugo dele, que o fardo dele é leve. Ele trocou com cada um de nós. Ele nos ensinou que tudo aquilo que Satanás fez por nós outrora, nos aprisionando, ele veio para quebrar e pisar e fazer cair por terra. E nos mostrou que ele nos libertou. Ele nos mostrou que ele veio tirando tudo isso e nos mostrou que agora eu e você não somos mais presos e escravos do inimigo, mas hoje nós somos libertos, hoje nós somos livres, porque não tem mais corrente aprisionando cada um de nós, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele veio para quebrar essa corrente. Nosso Jesus, ele veio para poder tirar toda a cadeia que aprisionava. Esse tema é interessante porque é a unção que quebra o jugo, mas nós sabemos que o poder de Deus é a verdadeira unção. E o poder de Deus é o nosso Jesus Cristo. Então nós sabemos que foi Ele que quebrou todo o jugo e quebra todo o jugo. É Ele que despedaça, é Ele que desfaz, é Ele que traz pessoas com jugos de lá de fora para que quebra e vai ser livre aqui. Então nós compreendemos que não há jugo tão pesado que venha nos impedir de estar com o Senhor. Não há jugo tão pesado que venha dizer, você não tem que servir ao Senhor. Mas eu e você temos que compreender que Ele tirou, Ele arrancou e nos fez livre novamente. Aleluia. Ele tirou e fez eu e você entender que Ele sofreu foi para isso, nos mostrar que Ele nos fez livre. Então nós vamos aprender que todo jugo de Satanás não prevalece contra o nosso Deus. Todo jugo do inimigo levantado não prevalece. Todo jugo que ele tenta lançar sobre nós não prevalece, porque ele se levantou contra ele. Então que você vai entender que todo jugo que estávamos lá fora acabou. Todo jugo que Satanás colocou sobre o nosso ombro, tudo aquilo que Satanás colocou sobre o nosso pescoço foi quebrado. Tudo aquilo que ele veio para querer nos aprisionar já foi estraçalhado. Hoje
Eu trouxe o meu povo novamente para o céu. Eu trouxe o meu povo porque esse povo não é exclusivo do inimigo, mas é exclusivo de Deus. Então ele quebrou o jugo que nos acorrentava. Ele tirou tudo que nos deixava fora do céu. Como Adão, ele nos arrastou para fora do céu. Jesus, ele veio para nos colocar dentro do céu novamente. Ele veio para nos dizer que nada vai impedir de você entrar no céu, porque agora foi quebrado. Ou aquilo que Satanás se levantou. Então nós temos que entender, compreender isso aqui, que o jugo que Satanás se levantou não permaneceu, não ficou. E eu e você hoje somos livres. O jugo que ele fez para você padecer e ir para o inferno, que foi quebrado. E hoje eu e você somos livres para ser o Senhor, para exaltar o nome dele. Então que todos os dias eu e você vai entender que assim como Adão nos arrastou para a condenação, Jesus ele se levantou para nos arrastar e nos levar para o céu novamente. Ele padeceu, ele sofreu e tomou todas as nossas dores e tirou todo o nosso jugo para ser dele, para ser o povo exclusivo dele e para poder voltar para ele. Então que todos os dias eu e você vai entender que todo o jugo da nossa vida foi quebrado e já foi deixado lá fora. Quando estamos na casa do Senhor, quando estamos com o Senhor, agora somos livres, somos libertos e toda a corrente já foi quebrada e todo o peso já foi tirado. Agora temos o fardo do Senhor, que vai falar que o fardo de Jesus é um fardo leve. Então que você vai compreender isso aqui, que o fardo de Jesus é leve e todo jugo já foi despedaçado e Satanás já teve que bater e retirar. Então que você vai entender que todos os planos do inimigo para arrastar a humanidade para o inferno não prevaleceu. Todos os planos do inimigo para querer impedir o projeto do Senhor não prevaleceu, porque Jesus veio para acabar com todos os planos dele. Jesus veio para estraçalhar, Jesus veio para esmagar